A greve dos funcionários da Anvisa põe em risco o atendimento à população que busca serviços de saúde. O alerta é da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que chama a atenção para a falta de medicamentos e de produtos utilizados em análises de laboratório. Entre os destaques desta edição do Jornal da Cultura, você vai ver a vitória da seleção feminina de vôlei, que ganhou o ouro e o bicampeonato olímpico em Londres. E mais. 15 chefes de cozinha brasileiros e estrangeiros participam da Copa Gastronômica, que também tem um lado beneficente. Começa o Festival Mundial da Paz, com eventos no Brasil e em diversos países da Europa e América Latina. Avanço da medicina garante resultados contra males, até há pouco tempo, incuráveis. Artista plástica convida as pessoas para apreciar a arte no centro de São Paulo. A greve da Anvisa está prejudicando o trabalho dos laboratórios e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica faz um alerta. Se nada for feito em 48 horas, existe o risco de um colapso no sistema de saúde do país. 90% dos exames médicos são feitos com reagentes químicos importados. Com a greve dos funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os produtos estrangeiros estão retidos nos portos e aeroportos do país. Além dos reagentes químicos, também deixaram de ser liberados medicamentos e acessórios utilizados em unidades de terapia intensiva. A nota da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica lembra que, sem o material importado, os laboratórios não podem fazer os exames. E a decisão sobre cirurgias, na maioria das vezes, depende do resultado das análises. A entidade enviou ofício à Anvisa solicitando providências para a reposição dos estoques, a fim de evitar danos à saúde da população que procura assistência médica. A greve dos servidores públicos federais por melhores salários atinge 25 setores do funcionalismo, incluindo a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, universidades, institutos e o Judiciário. A presidente Dilma Rousseff criticou as centrais sindicais que organizaram o movimento e afirmou que a prioridade do governo é garantir os empregos e não conceder aumentos acima da inflação. O Brasil sabe, porque tem os pés no chão, que ele pode, ele vai enfrentar a crise e passar por cima dela, assegurando emprego para todos os brasileiros. E neste domingo, Dia dos Pais, acontece a Copa Gastronômica Gols pela Vida aqui em São Paulo. O projeto une a alta gastronomia à defesa da saúde infantil. José Stanek na gaita e Marcílio Lopes no bandolim. Os dois solistas estarão na apresentação de domingo na Sala São Paulo, região central da capital. O concerto de cordas executado pela Orquestra Sinfonia Brasil será o pontapé inicial da Copa Gastronômica Gols pela Vida. Depois de presentear os ouvidos com boa música, será a vez de agradar o paladar com pratos feitos por 15 chefes de cozinha estrangeiros e brasileiros. O chefe Rodrigo Oliveira é uma das estrelas da Copa Gastronômica, evento organizado pelo Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, entidade filantrópica que trata doenças complexas em crianças. Toda a renda será revertida para a instituição. O cardápio de Rodrigo Oliveira contará com baião de 2 e outros quitutes, típicos da culinária brasileira. Outro prato você está preparando para o dia do evento? Dadinhos de tapioca. Esses dois são dois grandes clássicos do nosso restaurante e foram escolhidos a partir do pedido da organização. Na Copa Gastronômica, Rodrigo vai levar ingredientes suficientes para 900 pratos. Cada degustação dos chefes custa entre R$ 12 e R$ 20. Para maiores informações, acesse o site ingressorapido.com. Rodrigo conta que vai aproveitar o evento para se aproximar ainda mais dos clientes. Isso faz com que todo mundo tenha a possibilidade de trocar ideia, tirar uma foto ou tirar uma dúvida da receita, por exemplo, ou vê-la sendo preparada, finalizada ali na frente, ao vivo. E no mercado de trabalho, o comportamento do candidato quando vai concorrer a uma vaga pode ser tão decisivo quanto o currículo.
Essas pessoas aguardam o início de uma entrevista de trabalho. A tensão e a ansiedade são reveladas pelos pés e mãos que não param. Para uns, isso pode ser um detalhe. Para a recrutadora, é uma informação importante. A expressão corporal e as atitudes dos candidatos mostram a personalidade. Durante o processo seletivo, isso é levado em consideração para a empresa encontrar o funcionário ideal para a vaga. Então, o comportamento dele tem que ser baseado no comportamento da empresa e do perfil. Não adianta nada eu contratar um diretor que não tem uma postura de diretor, uma postura mais madura. Já de um vendedor, a gente busca um comportamento mais expansivo, uma pessoa bem mais comunicativa. Para a vaga que essas jovens estão concorrendo, a empresa de seleção costuma reprovar 3 em cada 10 candidatos pelo comportamento inadequado. Aos 26 anos, Maiara já passou por várias entrevistas de trabalho e sabe como se comportar. Agir com naturalidade como se a gente estivesse agindo em qualquer outra ocasião, claro, sendo profissional. Depois de empregados, os funcionários devem saber como se portar no ambiente de trabalho com colegas e chefes. Essa empresa ajuda o profissional a enfrentar as dificuldades encontradas no trabalho através do conhecimento da personalidade. O advogado Mário fez o curso e agora está pronto para lidar com as diferenças entre os colegas. Até cheguei em determinados momentos a ter um pico de estresse que beirava ali uma crise psicológica, e isso era muito pesado para mim. O curso me deu uma centrada de maneira a entender quais eram minhas reações diante das obrigações que eu tinha, dos fatos que eu tinha, para saber qual rumo eu deveria tomar com um objetivo. Uma história de superação para um homem que dedicou a maior parte de sua vida ao piano. A perda do movimento das mãos teve um impacto equivalente a uma tragédia. Mas a determinação de continuar se dedicando à música levou o maestro e pianista João Carlos Martins a enfrentar o desafio que agora ele começa a vencer. Quando eu comecei a carreira com a mão esquerda, eu às vezes passava por algum país e procurava médicos para saber se podia reverter a mão direita. Todos falavam, não tem nada a fazer. Aí comecei a ir na igreja, que eu acredito numa força superior e numa interior, mas não tinha um milagre. O milagre não podia acontecer. Finalmente fui num pai de santo. O pai de santo me examinou e falou, qual a mão? Eu falei, essa. Ele falou, é mais fácil. Aí ele prometeu, em 1 ano, eu prometo para você que a tua mão está igualzinha a outra. 1 ano depois fechou a esquerda. Mas o que acontece com o pai de santo? Ele não tem culpa alguma. Aconteceu que eu estava num processo degenerativo com o mal de Dupuytren e um pequeno tumor também aniquilou a esquerda. Moral da história, a distonia foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu passei para a profissão de maestro. Eu estava regendo, não, espera aí, assim, já com essa mão esquerda para cá. Aí o Paulo Niemeyer falou, vamos esticar esse braço. Fez a operação no cérebro. Entrei na sala de cirurgia às 7h30, foram 9h30. O Paulo Niemeyer é um gênio. Você fica acordado durante o maior período da operação. É como o Hannibal. E aí ele vai testando. De repente ele falou, abre a mão. Eu consegui abrir a mão. Desta forma ele colocou 2 chips no cérebro. E esses chips estão aqui. Hoje eu já faço 8ª aqui na mão esquerda. Eu fazia só assim. Hoje eu posso segurar a batuta e reger com o braço esticado. Eu estou aproveitando isso para tentar democratizar a música clássica cada vez mais, levando a música clássica não só para os grandes teatros do Brasil, alguns dos principais do mundo, mas também para as periferias das periferias e assumindo a responsabilidade social hoje educando 2.200 crianças.
Foi acesa hoje em São Paulo a primeira chama do Festival Mundial da Paz. O objetivo do evento é estimular a criação de uma rede mundial de conscientização contra a violência. O festival será realizado entre os dias 6 e 9 de setembro e acontece simultaneamente em 18 estados brasileiros, além da França, Portugal, Argentina, México, Equador e Inglaterra. A ação no Parque dos Eucaliptos, no bairro do Morumbi, marca o início da caminhada da Chama da Paz, que será realizada durante este mês de agosto nas 4 direções da capital paulista e inclui ainda os parques Severo Gomes, Aclimação e Água Branca. Durante o festival, várias manifestações de paz irão integrar a programação multicultural, com mais de 600 atividades, que vão de jogos, palestras, oficinas e apresentações, além de meditação coletiva. Em instantes, a nova gafe do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos e mais. França envia ajuda aos refugiados da Síria na Jordânia.